Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes, agradeço a tua visualização. Peço aí que você ajude o canal deixando o seu like, não custa nada. Assim o YouTube entende que o conteúdo é sadio e estará enviando às demais pessoas que terão acesso à Palavra de Deus. Se você não se inscreveu, inscreva-se, você é muito bem-vindo. E acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho contigo a respeito da diferença de raças. Por que será que uma pessoa tem a pele clara, o outro é negro, o outro é pardo, um é loiro, outro tem um cabelo escuro, outro tem um cabelo ruivo? O porquê? Como surgiu, né, essa diferença? Nós sabemos, né, que é o normal, quando a gente estava aí no colégio, na faculdade, estudando, a gente tinha lá, né, todas as matérias, a biologia, né, e a gente aprendeu que existe um componente, né, no nosso corpo, nós temos células no nosso corpo, e o nosso corpo, ele produz uma substância chamada melanina, e é essa melanina que nós temos, tá? No nosso corpo que vai determinar. Quem tem uma quantidade maior de melanina tem a pele mais escura. Quem tem uma quantidade menor de melanina tem a pele mais clara. Ah, mas aí tem a diferença da cor dos olhos, aí tem a diferença do tom do cabelo, tem o olho que é puxado. Então todo mundo quer uma resposta definitiva para tudo. Eu peguei assim alguns versículos específicos que vão mostrar para nós que na mesma família tinha diferença. Na mesma família tinha pessoas diferentes. Então aqui diz assim, em 1 Samuel 16:12, que Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse para Samuel, é este, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu-o na presença dos seus irmãos a partir daquele dia. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então nós vemos que Davi era filho de Jessé. Os outros irmãos que ele tinha podiam não ser filho da mesma mãe. A Bíblia não relata, né? Podia não ser filho da mesma mãe, mas era filho do mesmo pai. E o Davi nasceu totalmente diferente dos outros. Ruivo, né? Pele avermelhado, pele mais avermelhada, o cabelo avermelhado, e ela era belo e de boa aparência, mas de baixa estatura. Os outros provavelmente eram morenos, robustos, fortes, eram os guerreiros de Saul. Então, do mesmo pai, nasceu duas qualidades distintas de filhos. Houve aí uma diferença. Outro versículo da palavra de Deus que está em Gênesis 25, o versículo 24 diz que chegou o tempo de Rebeca dar à luz. E ela trazia no ventre gêmeos. Olha, na mesma barrigada, como o povo tem o costume de falar, né? Da mesma barriga, da mesma gestação. E aí diz o versículo 25, o primeiro era ruivo, né? E tinha o seu corpo como um manto de pelos. Então Esaú era ruivo e peludo, né? Tinha bastante pelo no corpo. Muito cabeludo. E por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. E em seguida saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão, e pelo qual esta razão foi chamado de Jacó. E Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Porém, Jacó era liso e de pouco cabelo. Então veja, um era pele mais morena, pouco cabelo, liso de pele, e o outro era ruivo e peludo, né? Muito pelo no corpo, né? Sabe aquela criança que nasce, que até assim, aqui assim atrás, nas costas é aquilo peludinho? O Esaú era dessa forma. Então você veja que da mesma gestação saíram filhos diferentes. Também existe um versículo que eu não separei, mas que está lá em Isaías, né? Que fala
que o povo diz assim: a minha pele se enegreceu por conta do sol. A melanina, quem tem muita melanina, quem já tem a pele escura, ela tem uma dificuldade mais de bronzear. E quem é claro demais, nem bronzeia, fica queimado, né? Fica sapecado, né? A pele fica toda ardida do sol. Mas existe aquele entremeio que nem é muito claro, nem é muito escuro, e a pessoa quer dar um bronzeio, quer dar uma cor na pele, ficar mais avermelhado e toma um pouco do sol. Então nós vemos que em determinadas regiões, lá no Oriente Médio, né, o sol é muito quente. E por isso a pele daquele povo se escureceu mais do que as demais pessoas. Tem um vídeo também aqui no canal, que eu vou deixar na descrição, que fala sobre a divisão dos continentes. Nós vemos que primeiro, no momento da Torre de Babel, houve a divisão, os clãs se dividiram, né? Cada família foi para um lado. E eles, por que fizeram isso? Porque eles não estavam se entendendo mais. Houve a diferença da língua. Uns falavam martelo, o outro entendia, vamos supor, pá, me traz uma pá, o outro entendia martelo, o outro entendia serrote. Por quê? Porque houve a diferença da linguagem, né? Dos idiomas. E também, quando eles se separaram, houve posteriormente a separação dos continentes. Porque se você pegar os continentes e juntar, você vê que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Ele se encaixa perfeitamente. Então houve algum movimento aí na Terra em que houve a separação dos continentes também. E já havia essa diferença nos clãs. Haviam filhos que nasciam mais claros, filhos que nasciam ruivos, filhos que nasciam mais queimados da pele. Com certeza, os filhos de Adão, né, Sem e Sete, né, que eram os descendentes, né? Sete era o filho de Adão, porque foi Abel, Caim, Abel, sendo que Caim matou o seu irmão Abel. Depois a descendência de Caim foi destruída e a descendência de Sete permaneceu. Mas mesmo assim, nasciam filhos diferentes. Lá no livro de Enoque, que eu tenho também aqui no canal, um vídeo sobre esse livro, ele diz que Enoque era filho de Jared. E quando Jared, né, a sua esposa, teve a Enoque, ele disse: olha, ele parece com anjos. Ele não parece ser dessa terra, ele é diferente. Porque provavelmente Enoque tinha os olhos azuis. Ele dizia: olha, os olhos dele é como o brilho das estrelas. O seu cabelo é branco como a lã. Ele é muito branco, ele é uma criança diferente dos outros filhos. Então, neste livro nós vemos que existia essa diferença. Nasciam filhos diferentes. Outra coisa que fala também, né, nos livros apócrifos, no livro de Enoque, porque existiam os seus clãs, né? Da descendência de Adão foram se formando os clãs, as famílias. Alguns moravam nas cavernas, outros nas florestas, que ficavam um pouco mais exposto ao sol. Olha os versículos que eu encontrei aqui em Gênesis 10, 2. Os filhos de Jafé, Jafé era descendente de Noé, já bem mais lá na frente, né? Eles moravam no litoral e nas ilhas. Cada povo e cada família na sua própria terra e com a sua própria língua. Então, os descendentes de Jafé, você pode ler lá Gênesis 10, 2, que fala que eles moravam no litoral e nas ilhas. Então, local de sol quente. Já os filhos de Cã, né, vem falar assim: Nimrod, com um dos seus descendentes, né, que era um descendente de Noé, ele era caçador. Ele aí, portanto, era um povo que habitava mais próximos das florestas. Só bem depois foi que Nimrod, né, daquela região das florestas, ele foi para a Assíria e então ele construiu cidades, Babel,
né, e outras cidades, né, mas que depois veio a ser a Babilônia, naquele lugar onde era Babel. Então você veja que ele era um povo que habitava na região das florestas e depois então eles construíram as suas cidades. Sem, que era o irmão mais velho, né, de Jafé, também filho de Noé, foi pai dos povos hebreus. E eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesá até Sefar. Esta região é uma região montanhosa do leste. Então veja a diferença das regiões que eles moravam. Uns moravam em ilhas, nas regiões que tinha as praias, que era a região litorânea. Outros moravam próximo das florestas e eles moravam, os filhos de Sem, moravam nas regiões montanhosas. Então a própria palavra de Deus, ela vai trazendo conteúdo para nós, tá? Eu consigo entender plenamente desta forma. Como é que você consegue entender? Deixa aí no teu comentário. Em Gênesis 5, versículo 3, diz que Adão gerou filhos e filhas, e Sete nasceu à imagem e semelhança de Adão, ou seja, idêntico ao seu pai Adão. Então Sete foi o filho que deu, como Caim, o seu clã foi destruído, e Abel não deixou aí filhos. Sete foi aquele que veio trazer descendência para Adão. E ele nasceu exatamente igual ao pai, né? Idêntico, semelhante, com as mesmas características. Então podemos entender que os demais filhos que nasceram daquela aparência, né, de Sete, foram nascendo também filhos ruivos, morenos, claros, por conta do quê? Dessa melanina. Deus formou tudo muito bem feito. Nós vemos que Deus, quando ele criou todas as coisas, ele não fez tudo igualzinho, né? As rosas, as flores, nascem flores de qualidades diversas. E por que ele faria isso com a raça humana? Não é isso? Então, com a ordem de Deus, ele diz assim, daquela família, daquele clã, nascerão pessoas assim. De tal família nascerão pessoas de tal forma. Uns com o olho mais puxado, um com a pele mais clara, outro com a pele mais escura. Consigo entender plenamente o domínio de Deus em tudo, até mesmo de uma mesma gestação, nascendo filhos diferentes. Então, portanto, nós vemos nesse vídeo, né, algumas curiosidades que nos dão um norte, né? Nos dão um entendimento, nos mostram que Deus é criador de tudo e que ele deu características específicas a cada ser criado, tanto no temperamento quanto na aparência, e ele deu também o livre-arbítrio, né, para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Tanto é que de cada família adotou a sua própria crença, cada clã fez a sua própria escolha. E eu e você escolheremos o que no dia de hoje? Vamos escolher servir a esse Deus, Criador perfeito, que fez tudo perfeito. Cada raça tem a sua própria beleza, né? Cada acontecimento tem a sua própria beleza. E que nós, todos nós, negros, brancos, ruivos, não importa, possamos glorificar a esse Deus que criou todas as coisas perfeitamente e perfeitamente para o seu louvor. Eu te convido a assistir os vídeos anteriores, que você possa compartilhar os conteúdos com quem você ama. Amanhã, sexta-feira, nós teremos palavra lá no meu perfil do Facebook, e também eu deixo essa palavra compartilhada na minha página Reflexo da Glória, e eu te convido também a não perder e assistir. Você é muito bem-vindo sempre. Deus te abençoe, um excelente final de semana para ti e um forte abraço da pastora Deise. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.